Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal, a mais um evento da Escola do Parlamento. Eu sou Adriana, tenho a honra de ser a diretora-presidente da Escola do Parlamento e hoje estamos muito felizes em recebê-los, em ver esse plenário, né, com tantos jovens. Sejam todos muito bem-vindos para esse evento realizado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral. Dou também as boas-vindas ao público que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Inicialmente, eu gostaria de expressar nossa gratidão às escolas que estão aqui presentes. Peço uma salva de palmas para os professores e alunos. Temos hoje aqui a Escola Estadual Professor Homero Rubens de Sá. Palmas. A Escola Estadual Conjunto Habitacional Bairro dos Pimentas 2. E também o Senac Guarulhos. Também o nosso agradecimento especial ao Tribunal Regional Eleitoral, cuja colaboração tornou possível, né, esse encontro. E é importante agradecer aos meus colegas, também integrantes da Escola do Parlamento, que sempre se dedicam muito para ofertar à sociedade e também aos servidores desta casa eventos de muita qualidade. Então, eu agradeço à nossa diretora acadêmica, Fabiana Barbosa Brígido, ao nosso diretor executivo, Dr. Adriano Juste Martinelli, e ao nosso corpo de apoio técnico e operacional, Ademir de Assis Júnior, a Flávia Serralvo, que também é da comunicação aqui da casa, e o Flávio Figueiredo. E, por último, agradeço a todos os servidores aqui da casa que também estão participando do nosso evento. É importante falar que este evento ele faz parte do eixo Escola de Cidadania, da Escola do Parlamento, que é um eixo voltado a promover a formação cidadã e o engajamento político, que busca aproximar a sociedade do Parlamento, a sociedade da Câmara Municipal de Guarulhos. Então, o nosso objetivo é estimular todos os cidadãos a participar, né, das decisões políticas que impactam a cidade. Consideramos essencial que vocês, jovens, participem ativamente dos debates sobre política, dos debates sobre democracia, porque a cidadania ela vai muito além do que o nosso direito de votar, né? Cidadania ela inclui o nosso compromisso de participar e de nos engajarmos e também de fazer parte das decisões que moldam o futuro de todos nós. Então, e acreditamos, né, que através da educação a gente consegue atingir esse objetivo. Então, todos vocês aproveitem o evento de hoje para tirar dúvidas, para fazer as perguntas, para aprender, né, e aproveitem ao máximo essa oportunidade. Lembramos que todos que estão aqui presentes receberão certificados pela participação nesse evento. Então, é muito importante que vocês não se esqueçam de assinar a lista de presença, tá bom? Quem não assinou ainda durante o evento, procurem a lista para assinar. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos um evento bastante produtivo. E agora, sem mais delongas, é com muito prazer que passo a palavra para o senhor Roberto Langanck, chefe de cartório da 100ª
76ª Zona Eleitoral de Guarulhos, e, com certeza, ele nos trará insights muito valiosos sobre o funcionamento do TRE e sobre a importância do nosso engajamento cidadão, cidadã, no processo eleitoral. Roberto, muito obrigada. A palavra é sua. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, agradecer a Escola do Parlamento. É um trabalho que a gente, em Guarulhos, não faz sempre. Não é um público que a gente fala muito aqui, deveríamos fazer mais isso, porque é uma coisa muito importante para vocês que são jovens, ter um primeiro contato com votação, com eleição, com eletrônica, e espero conseguir tirar algumas dúvidas de vocês e passar um pouquinho do que a gente faz todo dia, tá bom? Se vocês tiverem pergunta, levantem a mão, eu vou tentar responder. Não garanto que eu consiga responder tudo na hora, nem sempre a resposta está pronta aqui, mas eu me comprometo, através da escola, de alguma forma, responder vocês depois, se eu não souber responder agora. Tá bom? Vamos lá? Vocês tiraram o título de eleitor? Levanta a mão para mim quem tirou o título, só para eu saber. Poucas pessoas, hein? Quantos anos vocês têm? 16? 16, 17? 15? Tá. Com 15 anos hoje, dependendo de quando você fizer 16, já dá para tirar o título, né? Mesmo assim, olha, que coisa interessante. Poucos de vocês tiraram o título de eleitor. Poderiam votar já nessa eleição e não vão votar porque não tiraram o título. Então, assim, acho que tem durante a palestra, tem um slide que fala disso, mas assim, o título de eleitor é um documento que a gente tem um período para tirar, né? Como a gente está muito perto da eleição, esse período já terminou. Então, normalmente, nos anos eleitorais, mais ou menos no comecinho de maio, é um período que o cadastro eleitoral fecha, e vocês não conseguem tirar o documento até o mês de novembro. Tá bom? Então, quem tirou, tirou. Quem não tirou, a partir de novembro, o cadastro volta a abrir e vocês podem tirar o título, tá? Vão fazer o título, é bem rápido, faz pela internet. No segundo momento, vão comparecer no cartório, coletar a biometria, tudo rapidinho, tá bom? Combinado? Vamos lá? Posso começar? Então, vamos lá. Pode passar, João. Pode passar? Vamos lá. Então, assim, falar um pouquinho, eu vou passar muito rapidamente sobre cidadania, que eu acho que o trabalho a votação, né, o exercício do voto tem muito a ver com o exercício da cidadania, né? Então, o que é cidadania? Eu deixei uma colinha ali para mim, para eu lembrar, né? É o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais, né? Dentro do conceito de cidadania, que é muito amplo, e os professores de vocês podem passar horas discutindo esse conceito, tem duas coisas que eu marquei importantes. A primeira, a liberdade de expressão, acho que é uma coisa fundamental. A segunda, o voto, né? Então, pode passar para mim, por favor? Tá, então, o que é votar? Vocês já pararam para pensar nisso? O que é votar? Alguém sabe falar? Não? É escolher alguém, não é? Não é isso? É uma coisa simples, não é? Vocês nunca participaram de uma enquete na internet, alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então, isso é votar. Votar é uma escolha. Você escolhe algo ou alguém que você julga legal, ou que te represente, ou que, enfim. E a votação, assim, é uma coisa que a gente percebe que a sociedade, de forma geral, não tem participado tão ativamente quanto deveria. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem um índice de falta nas eleições médio de 25%. Tá? Então, de cada 4 eleitores, um não vota, com certeza, em todas as eleições. Ele vai justificar, ele vai fazer outras coisas, mas ele não vota. E votar é uma coisa fundamental, né? E é importante que vocês saibam disso e saiam daqui com esse pensamento, né? Vocês vão escolher alguém, alguns candidatos ou candidatas que vocês julgam que representam as suas ideias, né, os seus conceitos,
que fazem sentido para você. Tudo bem isso? Tá? Então, isso é muito importante. Tá? A gente deixou um slidezinho para mostrar que a votação, hoje, você pode votar... A ideia dela é que você consiga votar e que isso expresse uma representatividade da sociedade. Então, aquele cara que está eleito, na verdade, ele está representando quem? Vocês, não é? Não são vocês que votam? Então, se vocês votam, aquele cara que está sentado aqui, vocês sabem que onde vocês estão sentados aqui na frente são os vereadores, não é isso? Então, vocês estão sentados aqui, quem está nessa parte, como se vocês fossem vereadores do município de Guarulhos. Eles ficam sentados aqui, trabalhando daqui. E é daqui que eles deliberam sobre tudo o que vai acontecer no município. Então, quando vocês votam, vocês têm que pensar em votar em alguém que represente aquilo que vocês pensam quando eles estiverem sentados aonde? Aqui. Tudo bem? Legal? Posso seguir? Vamos lá, segue, João, para mim, por favor. Falar um pouquinho só de como as eleições já foram no país, de uma forma muito rápida. Muito tempo atrás, final do século XIX, começo do século XX, existia uma coisa chamada voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto para um determinado grupo de pessoas. Na verdade, quem detinha o poder econômico podia votar. Os demais não votavam. Isso é uma forma legal de democracia? O que vocês acham? Não. Só tem um grupo votando, tem um grupo dizendo os caminhos que a sociedade deve seguir, não é isso? Então, não é legal. O que é legal? Quando toda a sociedade participa, certo? Então, esse voto censitário é uma coisa mais antiga. A partir, acho que na década de 30, as mulheres podem votar, desde 1932, ou seja, há quase 100 anos. Mas a verdade é que até a década de 80, até a Constituição de 88, o voto feminino não era muito comum, por uma questão cultural. Enfim, a participação efetiva da mulher no voto, ela vem depois da Constituição de 88. Tá? E aí vem a Constituição de 88, que efetivamente torna o voto obrigatório para todas as pessoas e dá a possibilidade de voto, inclusive, aos analfabetos. Tá? Então, as pessoas que não foram alfabetizadas podem votar. Ou seja, toda a sociedade agora, desde 88, efetivamente, pode escolher os seus representantes. Tudo bem? Posso seguir? Então, tá bom. Segue, João, para mim, por favor. Tá? Vamos falar um pouquinho do voto hoje, né? Eu perguntei para vocês se vocês tinham tirado o título, a maioria falou para mim que não. E por que vocês não tiraram o título, muito provavelmente? Primeiro, na idade de vocês ainda não é obrigatório, não é isso? Então, o voto é obrigatório no Brasil para quem tem mais de 18 anos. Tá? Dos 18 até os 70 anos, o voto é obrigatório no país. Dos 16 aos 18 anos, o voto é facultativo, e acima de 70 anos, o voto é facultativo. Legal? Para os analfabetos, isso é interessante também, o voto é facultativo. Tá? O legislador entendeu tornar o voto facultativo para quem se declara analfabeto perante a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Deu para entender? Posso seguir? Então vai. Legal. Falei um pouquinho no comecinho, me adiantei, do prazo para tirar o primeiro título. Isso aqui é uma coisa que está na legislação, são 151 dias antes da eleição. Se você perder o prazo, em tese não tem problema, tá? Isso vai gerar uma multa para você, se você for completar 20 anos de idade, até a data do pleito, enfim. É muito provável que você, até com 19 anos, você consiga tirar o título sem nenhum tipo de multa, tá? A partir dos 20 anos, a legislação já prevê uma multa por alistamento tardio, que é no valor de R$ 3,51. Esse valor não muda desde que eu trabalho na Justiça Eleitoral há 17 anos, e é uma coisa que vem de muito antes. Esse valor nunca se alterou. Tá bom? Então, é relativamente flexível esse prazo para vocês tirarem o título. Não deixem de tirar. Tá bom? Posso seguir? Sim? Vamos lá. Vamos lá, João.
Então, legal. Quando que ocorrem as eleições, né? As eleições no Brasil ocorrem a cada 2 anos. Tá? Como é que funciona? Então, esse ano, as eleições sempre são nos anos pares. Né? Esse ano é 2024, certo? A gente tem eleição municipal. Né? Então, assim, em um ano, a gente tem eleição municipal. Na eleição municipal, a gente escolhe quem? Vocês sabem? Prefeito e quem mais? Vereadores, certo? Eleição municipal, prefeitos e vereadores. Passados 2 anos, então vamos falar na prática, em 2026, a gente vai ter as eleições gerais. As eleições gerais, a gente vai votar em 5 cargos: deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Tá? Então, a cada 4 anos, vocês votam para prefeito e vereador, e a cada 4 anos, vocês votam para presidente na prática. Tudo bem? Fácil isso, certo? Legal. Nesse ano aqui, ó, a gente tem uma regra eleitoral também, que é o seguinte: as eleições sempre são no mês de outubro. Tá? Primeiro turno no primeiro domingo de outubro, e se houver segundo turno, no último domingo de outubro. Tá? Nem sempre há segundo turno. Tem que ter 2 candidatos, ou, aliás, nenhum candidato para o Poder Executivo tem que ter atingido 50% mais um dos votos. Beleza? Tudo bem? Esse ano aqui, ó, dia 6 de outubro e dia 27 de outubro, é o segundo turno, nas eleições desse ano. Tá? Pode seguir? Vai lá, João. Legal. A gente deixou esse slide aqui, ó, quais as responsabilidades dos eleitos, né, para cada cargo. Está claro para vocês o que é poder executivo, o que é poder legislativo? Sim? Viram isso na escola? Sim? Está mais ou menos claro? Legal. Então, assim, vamos pensar assim, ó, nas eleições federais, nas eleições gerais. Poder legislativo, quem é? Deputado estadual, deputado federal e senador, certo? Poder executivo, quem é? No governo do estado, o governador. E na esfera federal, o presidente da República. Beleza? No caso do município, o prefeito e vereador. Segue um pouquinho, João, faz favor. Tá? Então, nas eleições gerais, ó, são esses 5 cargos que eu falei. Normalmente, eu vou falar um pouquinho do que acontece assim, de prática. O que acontece na eleição federal? Né? Normalmente, é uma eleição que dá um pouco mais de fila. Tá? Então, quando vocês forem votar, já vão com isso na cabeça. Por que dá fila? Porque são 5 cargos, né, que você vota. A votação ela tem uma ordem definida pelo tribunal. E se você não tiver uma colinha ali na sua mão adequada, normalmente a pessoa se perde, não é incomum no meio da votação. Isso vai gerando o que fora? Fila. A pessoa atrasa aqui e vai gerando fila. Na eleição municipal, são só 2 cargos, prefeito e vereador, então o voto é muito mais rápido. Tá, pode passar, João, por favor. Na eleição municipal, prefeitos e vereadores. Segue um pouquinho só. Legal. A gente deixou aí um textinho sobre o que o prefeito faz e o que os vereadores fazem, né? Mas assim, ó, pensa lá. Vamos lá. Poder executivo. O que o prefeito faz na prática? Pensa do jeito simples. Ele executa, não é isso? Ó, tá no nome do poder, não tá? Ele executa, ele toma as ações, é ele que faz as ações efetivamente, que são deliberadas por quem? Vocês sabem? Pelos vereadores, alguém falou aqui, pelos vereadores. Então, assim, pensando no município, o poder legislativo, que é onde vocês estão aqui hoje, eles discutem as políticas públicas. E o poder executivo executa. Tudo bem isso? Eles são poderes independentes, mas que se retroalimentam o tempo inteiro. Tudo bem isso? Legal? Segue para mim, João, por favor. Está vendo? O vereador é a ligação entre o governo e o povo. O que eu acho, isso é uma opinião minha, o que acontece hoje, nos dias de hoje, e tem acontecido nos últimos tempos? A gente olha muito para o poder executivo, não olha? Se eu perguntar, por exemplo, quem é o presidente, a maior parte das pessoas sabe, não sabe? E se eu perguntar quem é o governador, vocês sabem? Não, já teve gente que falou não, no governador. E se eu perguntar para vocês, se vocês
viram seus pais, alguém da casa de vocês, ou na escola, comentando para quem eles votaram para deputado estadual? Vocês já ouviram alguém falar disso? Não. E para vereador? Não. Percebe como a gente olha muito para o executivo e a gente esquece um pouquinho do legislativo? Mas onde são feitos os debates sobre o que a cidade, o que o Estado, o que o país precisa? Legislativo, não é? Então, eu acho que a gente tem que olhar com mais carinho para o voto que você dá para o Poder Legislativo. Certo? Tudo bem, gente? Está claro tudo até aqui? Vocês estão com sono? Tudo bem ter sono, não tem problema. Eu também tenho quando estou trabalhando, sem problema nenhum. Vocês tiveram aula de manhã? Sim? Então tá bom, está desculpado. Tá? Pode seguir. Vamos lá. Falar um pouquinho do sistema de eleição. Não quero complicar a cabeça de vocês, tentar falar do jeito mais simples possível, tá? A gente tem 2 tipos de eleição no Brasil, eleição majoritária e proporcional, tá? A majoritária, ela é para presidente, para governador, para prefeito e para senador também. O que eu quero que vocês pensem de majoritária? Ganha quem tem mais voto, beleza? Quem é mais votado leva. Pode pensar assim. Tá bom? Na eleição proporcional, não se considera apenas a votação nominal, mas também o total de votos dados ao partido político ou federação. Então, toda eleição proporcional, que é vereador, deputado estadual e deputado federal, a gente tem um software do TSE que faz as contas, graças a Deus, para a gente, e pega essa representatividade pensando não só no voto que as pessoas levaram individualmente, mas que o partido levou. Vocês conseguem entender o porquê disso? Sim? Não? Não tem ideia do que eu estou falando? Vamos lá. A pessoa, para concorrer a um cargo eletivo, ela tem que estar filiada a um partido político. Isso está claro para vocês? Sim? Legal. Isso faz parte da nossa norma, tá? Tem países que você pode se candidatar sem estar afiliado a um partido. Tá? Na nossa norma, no Brasil, você tem que estar afiliado a um partido político. O que um partido político é, na verdade, em termos de votação? Como vocês podem pensar num partido? Como um grupo que tem ideias determinadas, ou que defende determinadas ideias perante a sociedade, sobre economia, sobre educação, sobre uma série de coisas. Tudo bem? Então, se eu quero ser um político, se eu quero ser um candidato, eu tenho que me filiar a um partido político. O meu partido político defende algumas ideias, certo? Então, por exemplo, Oi? PT é um partido, por exemplo, Partido dos Trabalhadores. A gente tem hoje no Brasil, não sei quantos partidos são. Em Guarulhos tem 29 diretórios que estão válidos para a eleição municipal desse ano. Então, o partido é mais ou menos isso. Então, se você, na eleição proporcional, o que o legislador pensou? Eu vou botar uma pessoa sentada no Poder Legislativo, considerando não só o total de votos que ele recebeu, mas o total de votos que o partido dele recebeu. Porque aquele partido defende uma ideia, vamos pensar assim. Deu para entender mais ou menos? Majoritária é mais simples, né? Quem levou mais voto ganha, acabou, está resolvido, né? No proporcional não é assim. Vocês são muito jovens, vocês já ouviram falar do Tiririca? Sim. O Tiririca é um caso, por exemplo, do que a eleição proporcional pode fazer. Ele foi candidato, acho que é deputado federal, e ele recebeu muitos votos. Quando o software fez a conta, o que aconteceu? Ele não só se elegeu, como ele tinha tanto voto, que ele conseguiu preencher, acho que mais 4 cadeiras para o partido dele. Então, os próximos 4 candidatos daquele partido mais votados também foram, porque ele teve uma votação muito expressiva. Então, algumas pessoas falam que esse é um problema do sistema proporcional. Você, às vezes, acaba elegendo uma pessoa senta na cadeira, uma pessoa que teve poucos votos.
né? Eu lembro aqui de Guarulhos, por exemplo, em 2020, você teve vereador com 2.000 votos eleito e você teve vereador com 3.900 votos que ficou de suplente, tá? E isso faz parte do sistema proporcional. Deu para entender um pouquinho a diferença? Sim? A minha ideia aqui é só plantar uma sementinha, dar uma ideia básica para vocês sobre votação. Tá? Eu sei que de cara não é fácil de entender. Pode seguir, João, vamos lá. Vamos lá. Eu deixei esse slide como curiosidade, inclusive vou apresentar na semana que vem também, que eu vou fazer uma reunião com os partidos políticos, com os pré-candidatos e tal. Aqui em Guarulhos, a gente tem 34 cadeiras de vereador. Tá? Então, nessa eleição agora, a população de Guarulhos vai eleger 34 vereadores. Tá bom? A gente tem hoje uma legislação muito firme em relação à questão de gênero, né? Então, você tem que ter candidaturas do gênero feminino, no mínimo em 30%. E o TSE está cada vez mais deixando isso uma coisa mais incisiva para que a gente estimule as candidaturas femininas, que ainda é uma coisa que até pouco tempo atrás e ainda hoje a gente tem um problema de muitas candidaturas fictícias femininas, né? Elas são colocadas lá só para cumprir uma cota. E a gente tem que mudar isso, né? E cabe a vocês também mudarem isso, fazendo o quê? Votando. Tá bom? Posso seguir? Sim? Vamos lá. Segue para mim. Vamos lá. Poucas pessoas tiraram o título, né? Então, esse slide ficou um pouco vazio para vocês. Mas se vocês estivessem com o documento na mão aí, eu ia explicar para vocês o que é uma zona, o que é uma sessão eleitoral, porque isso é uma coisa que, quando a gente está atendendo as pessoas, gera muita confusão, né, na cabeça. Então, uma zona eleitoral é uma região do município geográfica delimitada, que é uma jurisdição, que a gente fala. Então, por exemplo, a Câmara Municipal, aqui ela faz parte da zona eleitoral onde ela está, aqui, ó, o local físico, ela faz parte da zona eleitoral 278. Por exemplo, essa zona eleitoral ela cuida desse bairro, da Vila Augusta, da Tranquilidade, da Ponte Grande e outros bairros. Quem, por exemplo, mora lá no Pimentas, vota na zona eleitoral 185. Né? Em cada zona eleitoral, você tem muitas sessões eleitorais, que é um númerozinho que fica lá no seu título. Eu queria que vocês soubessem só o quê? Que a sessão eleitoral é a sala onde vocês votam. Tá bom? Então, quando vocês tirarem o título, olha o númerozinho da sessão e vocês vão procurar esse númerozinho na hora de votar. Você fala, nossa, mas que coisa besta que você está falando, Roberto. Muitas pessoas se confundem, muitas pessoas confundem zona com sessão, e lá no dia da eleição, elas procuram o número da zona para votar. E elas ficam se batendo, elas acham que o nome dela não está lá, que tem algum erro. E, na verdade, basta ela olhar o númerozinho da sessão, tá bom? Vocês vão lembrar disso? Sim? Posso seguir? Segue lá, João, por favor. Vamos falar um pouquinho da urna, né? Primeiro, o voto é sigiloso, né? Existe toda uma legislação para tentar garantir isso da melhor forma possível, tá? A gente trouxe para vocês aqui 3 urnas para vocês poderem mexer, para vocês poderem simular uma votação aqui na frente. Tá. Posso para aqui? Passa o próximo só para eu ver um pouquinho. A gente tem alguns modelos de urna. Em Guarulhos, a gente esse ano vai estar com urnas bem legais, são urnas modelos 2022, são urnas rápidas, joia, que vão acelerar bastante o processo. Tá? Tudo bem até agora, gente? Vocês estão bem quietinhos, tudo bem mesmo? Sim? Posso seguir? Então, tá bom. Tá, outra coisa, não sei se a gente deixou aqui, essa apresentação é uma apresentação que o tribunal tem, não sei, acho que tem professores aqui, né, que trouxeram vocês, né? Essa apresentação que eu estou fazendo aqui, na verdade, ela é uma apresentação adaptada, que a Escola Judiciária Eleitoral Paulista deixa para se usar junto aos estudantes do ensino médio. Então, os professores que quiserem, essa apresentação que eu estou fazendo aqui, na verdade, é um material um pouquinho modificado, mas está na internet. Baixa lá, pode usar à vontade dentro da escola também. Tá bom?
Dentro desse material, tem essa questão sobre voto branco, voto nulo, voto válido. Já ouviram falar disso alguma vez? Sim? Não? Não, legal. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos supor que vocês tivessem todos tirado o título. Vocês não tiraram, mas se vocês tivessem tirado, vocês iam lá votar. Vocês vão lá e escolhem um prefeito e um vereador, certo? Eles são representados como? Por números, vocês sabem disso? Sim? Então, legal. Vocês anotaram lá o número deles, foram lá na urna, apertaram o númerozinho, confirma, apertaram o número, confirma. Vocês vão poder fazer isso aqui na frente daqui a pouquinho, tá? Quando eu voto em alguém, eu efetivamente escolhi a pessoa A, B ou C para votar, eu estou dando um voto válido. Tudo bem? Estou dando um voto válido. Eu escolhi alguém. Meu voto, pense assim, meu voto é válido. Só que a urna, o sistema eleitoral, ele permite que você dê votos não válidos. Tá? Você fala, por quê? Isso vem da época do voto em papel. Vocês sabem que antigamente os votos eram em cédula. Sim? Sim. E quando a pessoa ia votar numa cédula, num papel, ela podia não votar em ninguém. Certo? Ela podia pegar aquele papel e depositar em branco na urna, por exemplo. Ela podia pegar aquela cédula e rabiscar e colocar na urna. Não tinha como ter um controle sobre isso. A urna eletrônica, ela reproduz essa situação. Então, você pode, ainda hoje, dar um voto não válido. É estranho isso para vocês? Faz sentido você ir votar e escolher alguém, não é verdade? Mas tem gente que prefere dar voto não válido. Prefere se expressar dessa forma. Tá? Então, ali, tá vendo? Ó, tem voto branco e voto nulo. O que é o voto branco? Lembra lá da cédula de papel que eu falei? Cédula em branco, depositei. Olha o que a urna fez. Ó, deixou uma tecla de branco aqui. Ó. Se você não quiser votar em alguém, você aperta branco e confirma. Então, vamos supor, nenhum candidato a prefeito lhe agrada naquela eleição. Não quero escolher ninguém. Esses caras estão aí, essas mulheres estão aí, não são legais. Mas eu tenho que ir lá votar. E eu quero escolher um vereador. Então, você vai na eleição de prefeito, aperta branco e confirma. Exato. Nessa situação, quando você coloca... Na verdade, assim, o voto nulo eu já vou explicar. Mas, na prática, é um voto não válido, o voto em branco. Tá? Ele perguntou, é como se fosse anular o voto? Anular o voto é um pouquinho diferente. Anular o voto, você escolhe um número que não existe. Ficou difícil? Sim? Deu para entender? Então, assim, muito comum. Cada partido, gente, tem um número característico. Tá? E aí tem algumas regras numéricas que são usadas para cargo de vereador, deputado, X, Y, Z. Quando eu coloco na urna um número que não existe, o que a urna fala para mim? Aí ela fala assim, voto nulo. A gente vai poder simular aqui. Oi. Não. Vamos lá. Ele perguntou, a pessoa que vota nulo tem que pagar uma taxa? Não. Veja, você votou. Tá? Então, o que o sistema eleitoral detecta? O voto é obrigatório. Lembra que a gente viu agora há pouquinho? Dos 18 até os 70. Quando vocês não votam, o que acontece comigo? Né? Que penalidade eu tenho? Isso fica registrado lá no nosso sistema. Em algum determinado momento da sua vida, você vai precisar, por algum motivo, regularizar isso. Tá? Você fala, por quê? E se eu não quiser regularizar? Você pode não regularizar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai tirar passaporte. Quer viajar para o exterior. Tirar passaporte. Quem tira passaporte tem que ter quitação eleitoral. Então, se você nunca votou, fala, nunca vou votar, não confio nos políticos que estão aí. Aí você vai tirar seu passaporte e você está não quite com a Justiça Eleitoral. Você vai ter que ir lá pagar uma multa, aí sim. E depois conseguir tirar o seu passaporte, por exemplo. Tá? Então, votar branco e votar nulo não gera multa. Você votou. Você não votou em alguém, mas você votou. Deu para entender isso? Sim? Então, legal. Então, qual que é a diferença do voto branco e do voto nulo?
Gente, o voto branco, eu aperto branco e confirma. O voto nulo, eu escolho alguém que não existe. A gente vai fazer aqui depois. Vai aparecer aqui, ó, escrito voto nulo. Se você apertar confirma, a urna vai entender que você quer votar nulo mesmo. Tudo bem? Pode falar. Não, pode ir. Não. Vai continuar nulo. Então, vamos lá. Se eu escolher o número errado, posso tentar votar de novo? Não. É só uma tentativa. A urna ela tem uns mecanismos para tentar, tentar fazer com que esse tipo de situação não aconteça. Por exemplo, vamos supor que você confundiu o número do seu candidato. Sei lá, era 33, você apertou 66, por exemplo, aqui embaixo. Toda vez que você vai votar, a gente vai ter que escolher o número e apertar o quê depois? Confirma. A gente já vai ver isso. Se você apertar 66, vai aparecer escrito voto nulo. Logo que você apertar 66, o botão confirma, ele fica desabilitado por mais ou menos 1,5 segundos. Na eleição de 22 era 1,5 segundos. Que é para, por exemplo, evitar esse tipo de situação. Sabe, dá tempo de você... 66 confirma. Aí ele não entra por 1,5 segundos. Depois ele vai aceitar. Então, assim, a gente tem alguns pequenos mecanismos, a urna tem uns pequenos mecanismos de tentar fazer com que esse erro não aconteça. Mas se você for lá firme e forte, está lá escrito na tela voto nulo, você for lá e confirmar, ela vai entender que o voto é nulo, tá bom? E não tem como votar novamente. O voto é único. Tudo bem? Foi lá, votou, encerrou o assunto. Anulei o voto, putz, mudei de ideia. Estou indo para casa, lembrei de um cara que é legal. Não dá. Você já votou, tá bom? Pode falar. Sim. É por conta dessa história, na verdade, que eu falei agora, da época lá da votação em papel. Pensa na época da votação em papel. Você tinha cédula, você recebia uma cédula e você tinha que preencher o voto. Naquela época, eu podia pegar uma cédula, um pedaço de papel que eu recebia, e depositar numa urna de lona, que a gente chamava, em branco, sem escolher ninguém. Isso ficou conhecido como voto em branco. Ao mesmo tempo, eu podia pegar aquela cédula, em vez de escolher uma pessoa, ou duas, ou anotar o número, eu podia só fazer um desenho na cédula e depositar lá dentro. Ou escolher várias pessoas ao mesmo tempo, enfim. Esse voto estava tecnicamente em branco? Não, mas ele estava nulo. Por quê? A pessoa que estava fazendo a apuração dos votos não conseguia saber em quem você votou. Não tem um voto ali. Então, daquela época, ficou o voto branco e voto nulo. A urna eletrônica ela só incorporou isso. O que você falou uma coisa que você tem total razão, e é o que está no slide ali. Tecnicamente, para o sistema de eleição, para o sistema de votação, o voto branco e o voto nulo são a mesma coisa. Eles são votos não válidos. Tudo bem? Ou complicou muito ou não? Não? Então, se você escolheu alguém, o voto é válido. Se você colocou branco ou anulou seu voto é não válido. Sabe o que acontece com o voto não válido? Ele sai de fora de todas as contas que são feitas para a eleição proporcional e majoritária. É como se o voto não existisse. Então, o sistema eleitoral sabe que você votou, você está aqui, você está adimplente perante a justiça eleitoral, você votou, mas na hora de fazer o cálculo, ele é um voto não válido, ele fica de fora. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Sim? Então, vamos... e tem um mito aqui, por exemplo, a gente deixou esse anotado, não sei se vocês já ouviram falar isso. Isso era muito comum um tempo atrás, eu não sei dizer quantos anos. Por exemplo, se mais da metade da população do país votar nulo ou em branco, a marcação de nova eleição, já ouviram falar dessa história? Já, né? Quem é mais antigo já ouviu falar. Esse assunto se falava muito um tempo atrás. Não tem nova eleição. Porque se você vota branco e você vota nulo, teu voto é não válido. E a eleição vai fazer o quê? Vai considerar só os votos válidos. Tudo bem?
Tudo bem? Então, isso é um mito, isso não acontece. Eu aqui não me aprofundei em questão de fake news e outras coisas, porque eu acho que não era o intuito da palestra. Mas, se vocês que tiverem curiosidade de saber, tem uma página no site do TSE, como é que chama? É fato ou mito? Eu não lembro agora. Vocês lembram? Fato ou fake, não é? Fica no site do TSE. Eles listam todos os mitos eleitorais, eles te falam, isso é fato ou é fake? Isso é fato ou é fake? Vocês vão ver que a maior parte, talvez, do conteúdo que vocês recebam pela internet é fake, em relação à votação. Tá? Então, isso é uma coisa importante de falar. Sempre que vocês quiserem saber algo sobre votação, a gente está à disposição para orientar vocês. Fala, pô, mas o que eu faço? Hoje a gente atende pelo WhatsApp, todos os dias, das 11 às 17, até um pouco depois, até às 19, a gente está com o WhatsApp aberto ali. Pode entrar, liga para a gente, entre em contato, manda um e-mail. Tem uma dúvida, a gente responde. Tá? A gente está aqui para isso. Vocês sabem como eu fui trabalhar na justiça eleitoral? Vocês entendem um pouco disso ou não? Não? Quem trabalha, por exemplo, na prefeitura, no Estado, no poder, que nem o professor de vocês, acho que é concursado, certo? Ou não? Às vezes é, às vezes não, às vezes é contrato, né? Mas quando a gente vai trabalhar na administração pública, na prefeitura, no Estado, ou na União, enfim, a gente tem que prestar um concurso público. Já ouviram falar? Sim? Sim? Então, eu sou um servidor público federal. Eu prestei um concurso, fui aprovado em concurso e trabalho na carreira que eu escolhi. Vocês já pararam para pensar no nome da carreira? Eu sou um servidor público. O que eu tenho que fazer? Pronto. Então, assim, vocês têm todo o direito de nos questionarem o tempo inteiro sobre qualquer dúvida que vocês tenham. Tudo bem? Tá? A gente trabalha e eu, minha equipe, todo mundo, a gente tenta trabalhar efetivamente para que a Justiça Eleitoral aqui em Guarulhos possa fazer um trabalho para vocês, rápido, eficiente, e a gente está pronto para atender vocês no que precisarem, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida em relação a alguma coisa que vocês receberam, alguma coisa, consulta lá o site do TSE, tá? É bem legal, é bem explicativo e acho que ajuda, assim, ajuda bastante, tá? Pode seguir para mim, João, por favor? Antes da gente passar, já estou terminando aqui uma apresentação rapidinho. Antes da gente passar para vocês olharem aqui, ó, as urnas, a gente colocou algumas fotinhos ali das urnas, só para explicar um pouquinho antes de vocês olharem aqui na frente, tá? Então, ali a urna, tá vendo? Ela tem 2 terminais, ó. Ela está aqui do meu lado, ó. Tem um terminal grande, a gente chama de terminal do eleitor, e tem um terminal pequeno, chamado terminal do mesário. Você sabe o que é um mesário? Sim? Aquele pessoal que trabalha lá nas eleições, né, habilitando as pessoas, permitindo que as pessoas votem. Você sabe como é esse trabalho ou não? Não? Então, na minha concepção, esse trabalho tinha que ser 100% voluntário. Eu trabalho só com mesários voluntários, felizmente. O pessoal que trabalha comigo tem uma grande paciência de me tolerar também e ir atrás de voluntários o tempo inteiro. Mas você pode ser convocado, tá? De repente, se aquela zona eleitoral não tem mesários suficientes para trabalhar, você pode receber uma cartinha na sua casa dizendo você tem que trabalhar nas eleições. Eu acho que esse cenário não é o melhor possível. O melhor é sempre ser o voluntário. Oi. Oi. Sim. Se chegar uma cartinha na casa, é obrigatório a pessoa ir? Sim, é obrigatório. Tá? A convocação para serviço eleitoral, assim como para jurado e outras convocações, ela é obrigatória. Mas vamos supor que você não possa, sei lá, você trabalha, você tem um vestibular, não sei. Você vai fazer um pedido, a gente passa para o juiz eleitoral, da zona eleitoral, e tem uma grande chance aí de você sair. Tá? Então, se a convocação é obrigatória, na legislação, sim. Mas se você pedir, talvez você consiga
sair, tá bom? Quem mais tinha dúvida? Sempre passa o microfone, né? Vou passar para ela. Para os mesários, eles, quando vão votar, eles votam tipo um dia antes, ou então eles votam antes de começar a abrir para poder o público votar? Vamos lá. Quando que os mesários votam, né? Os mesários votam junto com os eleitores, tá? A votação é sempre das 8 às 17. E os mesários sempre votam junto, nesse horário, das 8 às 17. O que a gente tenta fazer? A gente tenta colocar o mesário para trabalhar na sessão em que ele já vota. Então, ele trabalha na sessão em que ele vota. Então, a hora que ele chega, ele habilita a urna. Deu 8 horas da manhã, a urna fica liberada para votação. Aí, antes de iniciar o público, ele já vai lá, vota, habilita, vota. Mas, normalmente, ele vota onde ele trabalha, onde ele vota. Tá bom? Se caso chegar essa carta e a pessoa não for, acontece alguma coisa? Sim, acontece. Tá? O que acontece? Você recebeu a cartinha para ser mesário. E aí você não foi, você ignorou totalmente a cartinha. Assim, ó, dependendo da situação do cartório, o cartório vai tentar te achar. Tá? Então, eles vão mandar, por exemplo, uma pessoa chamada oficial de justiça até você para ver se está tudo bem, se você recebeu a carta, se você pode trabalhar, se você de fato mora lá ainda, etc. e tal. Vamos supor que o oficial também não te encontre, você recebeu a carta, ignorou completamente e não foi trabalhar. E aí você não se justificou também, você sumiu. Falou, não vou falar nada, sumi do mapa, esses caras que se virem, né? O que vai acontecer? A lei depois obriga os juízes eleitorais a falarem o quê? Olha, Roberto, por favor, instaura processos administrativos para a gente apurar por que os mesários faltaram. E aí vai ter um processo de mesário faltoso. É negócio para vocês? Não é, assim, até pensando financeiramente, tá? Uma multa de mesário, ela é de R$35 a R$70 no mínimo, faltoso. Então, eu sempre acho melhor, assim, usar o caminho de, putz, não quero ir, tenta conversar, faz um requerimento, um pedido, que eu tenho certeza que o pessoal da Justiça Eleitoral vai dar uma olhada para não te colocar para trabalhar, tá bom? Quer que leve o microfone aí ou tá o microfone? Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber sobre os votos branco e nulo. Quando você vota nulo ou branco, o voto vai para o presidente que está tendo mais voto ou não? Vamos lá. Não vai, tá? Se você vota branco ou se você vota nulo, o voto é considerado não válido, tá? Então, ele efetivamente não vai para ninguém e ele também não ajuda ninguém, tá? Esse talvez seja outro mito, né? Eu voto nulo, então estou ajudando quem está na frente. Se o voto é não válido, ele está fora das contas. Pensa dessa forma. Então, ele não está ajudando ninguém, tá? Não está beneficiando ninguém. Alguém do fundo levantou a mão. Desistiram? Em relação ao que você fala? Entendi. Meu nome é Eduarda. A gente acaba recebendo alguma coisa se a gente aceitar a cartinha de trabalhar na eleição? Vamos lá, você fala receber financeiramente, é isso? Tá. O trabalho é assim, pensa assim, o trabalho é obrigatório, tá? Então ele não é remunerado. Mas assim, o que a Justiça Eleitoral faz? Ela paga um vale-alimentação para você usar no dia. Foi R$60 em 2022? No valor de R$60 vale-alimentação. Eu vou falar daqui a pouquinho alguns benefícios de ser mesário, né? Para não ficar com a imagem tão ruim, assim. Você vai ver que tem coisas que são legais de fazer se você for mesário. Tá? Mas, efetivamente, receber, efetivamente, não. Só vale alimentação. Tá bom?
Sim, vou falar. Tem um slide aqui no final, vou falar. Então, gente, ó, posso seguir? Espera aí. Calma aí, deixa eu reformular aqui minha pergunta. A pessoa, se ela trabalha no primeiro turno, tem 2 turnos, ela é obrigada a trabalhar no segundo, o mesário? Sim, a convocação é para os 2 turnos, tá? Quem trabalha no primeiro, automaticamente está convocado para o segundo turno, tá? O mesário, tipo, no nosso caso, na nossa escola, teve professores que já foi. São apenas professores que vai ou outros funcionários públicos? O trabalho de mesário é feito por qualquer cidadão, tá? Se você, por exemplo, entender que é legal, tem gente que fala, não, eu quero ajudar, como cidadão, eu quero ajudar o trabalho de votação. Você pode, sei lá, ter uma outra profissão qualquer. Por que normalmente é funcionário público que nos procura? Porque dá direito à folga quando você trabalha como mesário, tá? Eu já vou falar isso daqui a pouco, tá? Mas é por isso. E assim, é um público que a gente gosta de trabalhar por conta disso. O que acontece na prática, tá? Só para tentar fechar essa questão que você perguntou. Se você trabalha na iniciativa privada, por exemplo, às vezes você não vai conseguir usufruir do seu benefício. Então, você vai trabalhar de mesário, você vai ter o documento que você trabalhou. A hora que você chega na sua empresa, a empresa às vezes fala, você não pode tirar folga. Quando é serviço público, o serviço público, normalmente, a gente sabe de algumas exceções que andam acontecendo, às vezes a gente recebe umas reclamações, mas, na média, o serviço público atende. Então, você trabalha, chega com a cartinha lá onde você trabalha, você tem direito a 2 dias de folga para cada dia trabalhado. Tá? Se, caso dê empate entre os 2, vamos dizer, os 2 vereadores, tem um terceiro lote, assim, para fazer as votos? A eleição para vereador, assim, ela não é... Lembra que eu falei de eleição proporcional e majoritária? Lembra que eu falei disso? A eleição para vereador, ela não é majoritária. Então, assim, não necessariamente entra aquele que é mais votado. Então, por exemplo, 2 vereadores tiveram a mesma votação. Eu vou precisar olhar com um pouco mais de cuidado para a situação. Por exemplo, de que partido eles são? Eles são do mesmo partido? Eles não são? Como é que está o cálculo, a gente chama de coeficiente eleitoral. Eu não coloquei isso na palestra para não complicar. Mas como é que está o coeficiente eleitoral e partidário deles? Então, a sua pergunta, assim, eu não consigo te responder assim de pronto. Eu precisava olhar uma série de outras coisas no caso de vereador. Tá? No caso, vamos pensar no caso majoritário, senador, por exemplo, ou prefeito. Empataram, os 2 casos empataram. A legislação prevê alguns critérios de desempate, tá? Que a gente, na prática, a gente não usa, assim, é muito raro ter um empate. Eu não lembro de cabeça quais são, gente, está no Código Eleitoral, eu posso até procurar e te responder depois. Eu lembro que idade é um dos critérios, o mais velho leva. Tá? Não lembro dos outros, tá? Tudo bem? Gente, alguém ficou no fundo sem perguntar? Lá no fundo. Boa tarde. No caso, quando a gente faz o voto diretamente na urna eletrônica, se há alguma falha na urna eletrônica, como que prossegue com esses votos? E se esses votos são anulados e precisam de novo contabilizar esses votos, como que eles localizam as pessoas que já votaram nessa urna? Vamos lá. Esse assunto, essa pergunta que você fez, ela é ótima. Eu não abordei aqui, porque também não é uma pergunta tão simples de responder, mas assim, em caso de falha na urna, né, um monte de gente já votou. O que acontece com esses votos? O que vocês acham? Perde? Você acha que perde? Assim, ó, vamos lá. A urna, ela é
ao mesmo tempo que em alguns aspectos ela é um dispositivo bem antigo, por exemplo, vocês são de uma geração que vocês cresceram com celular, não é? Se eu falar para vocês de Bluetooth, Wi-Fi, essas coisas, para vocês é cotidiano, não é? Eu não sou tão novo como vocês. Então, assim, eu, por exemplo, na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, não existia celular. A urna foi concebida, gente, lá atrás. Então, assim, essa urna não tem Wi-Fi, ela não tem Bluetooth, ela não tem acesso à internet, ela não tem nada, ela é um dispositivo analógico, sim, totalmente sem conexão nenhuma. Agora, tem um outro aspecto, que é o da sua pergunta, que é legal, por exemplo. Pô, a urna quebrou. O que acontece com os votos? A urna salva os votos em 3 lugares distintos. Então, assim, você acabou de votar, ela faz na hora. Você acabou de votar, ela salva. Você acabou de votar, ela salva. Você acabou de votar, ela salva. Ela salva em 3 locais distintos. Então, assim, votou, o pessoal votou. 100 pessoas votaram, a urna quebrou. Eu vou pegar um dispositivo que tem aqui atrás. Hoje em dia é um pendrive, né? Antigamente era um cartão de memória, hoje é um pendrive. Eu vou pegar esse pendrive, eu vou colocar em uma outra urna, uma urna que a gente chama de urna de contingência. É uma urna que está em branco, tá? Entre aspas. Eu vou espetar esse pendrive nessa urna e ela vai pegar os dados desse pendrive e jogar numa urna totalmente nova. Então, tudo que você fez naquela urna não se perde, tá? Em nenhuma situação. Tudo bem? Ficou claro? Tranquilo? Boa tarde. Para ser mesário, precisa ter 18 anos? Vamos lá. Para ser mesário, precisa ter 18 anos? Sim. Tá? Precisa ter 18 anos para ser mesário. Tá? 16, 17 anos ainda não pode trabalhar de mesário. Tá bom? Dúvida? Tem possibilidade desse pendrive ter algum problema? Perdão. Tem possibilidade de o pendrive ter um problema. Na verdade, assim, tem 2 pendrives atrás, tá? Tem um que a gente chama de mídia de resultado, que é o que a gente usa para transmitir os votos. Tem um segundo pendrive, que é uma segurança, mas tem um que é interno. Então, se eu pegar essa urna que deu problema nos 2 pendrives e eu levar para o cartório, existe um software de recuperar, como se fosse um recuperador de HD, vai. Ele recupera o que está salvo internamente. Então, assim, que nem eu falei, eu estou há 17 anos trabalhando na justiça eleitoral, eu não lembro de nenhum caso de urna que a gente não tenha conseguido recuperar os dados. Aqui em Guarulhos, a gente não tem nem... Eu estou aqui em Guarulhos faz 12. Não tem nem caso de voto manual aqui. Então, a urna, assim, ela tem um índice de quebra, gente, menor do que 0,5%. Tá? É menor do que 0,5%. Então, assim, a zona eleitoral que eu trabalho, a gente tem 433 sessões, eu acho que para essa eleição. Eu vou trocar uma urna. Assim, é um dispositivo que hoje é muito bom, muito rápido, muito seguro, muito confiável. Tá? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Estava falando terminal do eleitor, terminal do mesário. Terminal do eleitor, porque você vota lá, e o terminal do mesário, porque é onde o mesário trabalha. Beleza? Tranquilo? Segue lá, João. Então, aqui tem uma explicaçãozinha dos botões, está vendo? Ó? O branco, que eu já falei do voto em branco. Tem o botão corrige. Tá, então, vamos supor, digitei lá o número do meu candidato errado, e eu percebi que eu digitei errado. Eu tenho a tecla corrige, para eu poder fazer a digitação novamente. Tá bom? Segue lá para mim, João. E o botãozinho verde é onde você confirma. Então, toda vez que você escolher um candidato, você tem que confirmar depois. Tá? Vocês vão fazer aqui com a gente depois, você vai ver que tem um sinal sonoro, que é bem legal. Tá? Então, você vota, confirma, faz um sinal sonoro, e quando encerra a votação, o sinal sonoro é um pouco mais longo. Tudo bem? Vamos lá, segue lá, João. Tá, a urna também tem
algumas coisas não, muitas coisas de acessibilidade. Hoje está bem legal também essa parte. A pessoa com deficiência auditiva tem intérprete de Libras na urna. Vocês vão ver aqui. É super legal, uma coisa que está de 2020 para cá. As pessoas com deficiência visual têm o tecla com alfabeto em braille e sistema de áudio. Então, assim, se você tem um problema, por exemplo, uma deficiência, por exemplo, visual, você foi tirar o título. Aí você tem que informar para o atendente. Fala, ó, tenho deficiência visual. A gente marca isso no cadastro. Tem deficiência visual. A urna já sabe. Então, quando a pessoa for votar, a urna já sabe que aquela pessoa tem deficiência visual e ela automaticamente habilita o áudio. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Segue lá. Ó, a gente adiantou, vocês tiraram bastante dúvida sobre trabalho de mesário. Ficou claro para vocês o trabalho de mesário? Sim. É um trabalho, gente, é um trabalho super legal. Assim, eu tenho muita sorte dos mesários que eu tenho aqui no município. O pessoal trabalha super bem. E, assim, eu falei que tinha alguns benefícios, né? Eu adiantei um, né? Para quem é servidor público, por exemplo, para cada dia de convocação, você tem direito a 2 dias de folga no seu trabalho, certo? Isso vale também para treinamento, tá? Então, se a Justiça Eleitoral te convoca para fazer um treinamento, isso é um dia de convocação, te dá direito a 2 dias de folga. Na prática, vamos pensar assim, ó, numa eleição como essa, municipal, um mesário, se ele for convocado 3 dias, treinamento, primeiro e segundo turno, ele tem 6 dias de folga. Tudo bem? Beleza? Eu deixei anotado ali uma coisa que talvez para vocês seja interessante muito em breve, que é um programa que chama Mesário Voluntário Universitário. Tá, o que é isso, na verdade? Você vai trabalhar como mesário, tá? E se a sua instituição, hoje acho que quase todas aceitam, ou formalmente ou informalmente. Se a sua instituição aceitar, a gente vai fazer uma declaração de trabalho de mesário voluntário universitário, acreditando o número de horas para vocês. E vocês vão usar isso na faculdade como, acho que atividade complementar, é esse o nome? Vocês usam como atividade complementar na faculdade, tá? Vou dar um exemplo aqui, a gente acabou de assinar um convênio com o ENIAC aqui, por exemplo. Qualquer aluno do ENIAC pode trabalhar como mesário, usar as horas de trabalho de mesário como horas acadêmicas, esqueci o nome. Tá? Tudo bem? Legal? Segue um pouquinho, João. Então, ó, aí tem algumas coisinhas que eu deixei, ó, 2 dias de folga para cada dia trabalhado, 2 dias de folga para treinamento, utilização das horas para atividade complementar. Tem um que eu esqueci de falar, que é a preferência de desempate em concurso público. Então, assim, vocês são muito jovens, acho que talvez para decidir isso, mas se um dia vocês prestarem concurso ou decidirem que vão prestar algum concurso, sejam mesários. Muitos concursos usam como critério de desempate o trabalho de mesário. Se você já foi mesário, caso haja um empate, você está na frente dos concorrentes. Tá bom? Segue um pouquinho mais, João. Legal. Eu deixei um QR Code aqui para falar que tem algumas informações legais para quem é jovem eleitor, para quem vai votar a primeira vez. Nós vamos combinar o seguinte agora. Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Legal. Estou chegando no final da apresentação. Antes de eu finalizar, vou explicar algumas coisinhas para vocês. Eu deixei aqui na frente, a gente trouxe 3 urnas, eu vou tentar espaçar um pouco mais elas aqui. Para vocês, eu queria que vocês viessem participar, que viessem fazer um voto aqui na urna para vocês verem como é. Eu vou fazer isso de uma forma completa. Tá? Então, eu não sei se tem alguém que já foi mesário aqui, talvez algum servidor da Câmara, ou professor, enfim. Né? Eu vou fazer do jeito completo. Então, o que eu quero dizer? Vocês vão acompanhar como se fosse um dia de votação, mas bem rapidinho, em 10 minutinhos aqui na frente. E vocês vão ver alguns documentos que a urna solta durante o dia, que são muito legais, eu também não coloquei na apresentação, vou falar rapidinho. Tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão vir para cá, vão fazer o voto e vocês vão entender como a urna funciona lá no dia. O que vai acontecer? A urna vai ser ligada lá no dia.
começar a trabalhar. A urna ela chega num status ali de que ela está carregada e ela vai emitir um documento. Esse documento chama zerésima. Esquisito o nome, né? Mas assim, pensem só no seguinte, a zerésima é um documento que mostra que aquela urna tem 0 votos. E aí vai sair uma relação de todos os candidatos daquela eleição com 0 votos. A zerésima, às vezes, quando a eleição federal, por exemplo, na eleição de 22, a gente tinha 3.700 candidatos no Estado, no total. Então, a zerésima deu, se eu não me engano, acho que 10 ou 11 metros de tamanho. Então, todas as urnas emitem esse documento obrigatoriamente. Os partidos, os candidatos, a OAB, os advogados, enfim, o público tem acesso a esse documento. Tá? É só pedir. Todas as urnas do Brasil emitem esse documento no dia da eleição. Começa a votação, emitem a zerésima. Legal. Aí vocês vão votar. Vão votar, vão votar, vão votar. Vocês vão ver aqui que tem uns candidatos fictícios. Se vocês quiserem combinar voto, pode. Aqui pode combinar voto entre vocês. Veja que os candidatos votem aqui um pouquinho. E depois a gente vai encerrar a urna. Quando a gente encerrar a urna, vai sair um outro documento chamado boletim de urna. E nesse boletim de urna, vai ter que ter os votos que vocês deram durante a votação. Tudo bem? Beleza? Esse boletim de urna também sai lá no dia da eleição. Uma via dele é fixada na porta da sessão eleitoral para consulta de quem quiser. Se você quiser ver os BUs algum dia, eles ficam no cartório por 1 mês depois da eleição. Eles são públicos, você pode ver o boletim de urna de qualquer sessão eleitoral do município, do Estado, do Brasil, tá? É um dado público. Tudo bem? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, muito obrigado por terem vindo. Obrigado pela paciência aí. Eu sei que não é fácil, depois da manhã de escola. E contem com a gente o que vocês precisarem, tá? Durante as eleições aí. Muito obrigado, tá? Uma boa tarde. Pessoal, vamos fazer então? Renata, Isabel, vocês me ajudam aqui? Ó, quem quiser vir aqui agora para fazer uma votação, votar uma vez na urna, fica à vontade. A gente vai fazer uns grupinhos aqui para vocês verem como é que é, tá bom? Olá. Enquanto vocês estão aí no processo de votação, eu vou aproveitar para fazer os agradecimentos do evento. Espero que todos vocês tenham aproveitado. Agradeço a presença de todo mundo. Foi muito legal recebê-los. A Escola do Parlamento espera, né, que vocês compareçam e participem de outros eventos
Acompanhem a agenda da Escola do Parlamento no site da Câmara. E bom retorno para todos. Agradeço a todas as escolas. Ao final do evento, não esqueçam, quem ainda não fez, de assinar a lista de presença, tá bom? E aqui à minha esquerda, vocês vão sair por essa porta à esquerda, tá? A gente vai entregar um kit lanche do evento de hoje, tá bom, gente? Agradeço a todas as diretorias da casa que nos auxiliaram aqui na organização do evento. E gostaria também de agradecer especialmente ao Arinaldo, que nos auxiliou aí com os ônibus e permitiu que a maioria de vocês pudessem estar aqui conosco hoje. Nosso agradecimento também ao Roberto e toda a equipe da 176ª Zona Eleitoral. Muito obrigada por terem comparecido a mais um evento da Escola do Parlamento.